Olá, olá, eu sou o Igor Luiz e seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de revisão em Estatística Básica, esse curso que é promovido pelo Laboratório de Estatística Computacional da UESC, o LEC. Enfim, a nossa aula de hoje trata da tabela de distribuição de frequências e conceitos relacionados. A gente vai tratar um pouquinho de como essa tabela é construída, o modelo de construção, como obter cada coisa e os conceitos básicos que serão necessários. Passaremos, claro, primeiro por o que é, pela definição, veremos que tem majoritariamente dois tipos, e os conceitos, para finalizar nossa aula. Iniciando por que é uma tabela de distribuição de frequências, como qualquer outra tabela, é uma forma muito útil de reunir e apresentar informações sobre uma variável. Neste caso, facilita o entendimento de frequências de ocorrência de determinado valor em uma variável quantitativa, valor ou intervalo, né? Valores dentro de um intervalo. À nossa direita já conseguimos ver dois exemplos de tabela de distribuição de frequências. E essa tabela pode ser majoritariamente organizada de dois modos. É a tabela de distribuição de frequências por pontos e por intervalos. A por pontos é recomendada para variáveis quantitativas discretas, ou seja, cada ponto ele representa um resultado, mas não tem contínuos resultados dentro de um determinado intervalo. Mas, claro, pode ser utilizada também para variáveis quantitativas contínuas. Já por intervalos, assim, obrigatoriamente para variáveis quantitativas contínuas, e os intervalos são definidos para que a frequência de ocorrência seja obtida de qualquer número que pertença a ele. A tabela de distribuição de frequências por pontos é utilizada para variáveis contínuas discretas, na maioria das vezes, importante pontuar, a fim de relacionar frequências de ocorrência de valores numéricos da variável, demonstrando a tendência de ocorrência de determinado valor em uma curva de distribuição de probabilidade. Por intervalos, diferentemente do anterior, é utilizado para variáveis quantitativas sempre contínuas, facilitando a análise de tendência através do seccionamento do conjunto de dados em intervalos de classe de mesmo tamanho, ou seja, o tamanho do intervalo, internamente, é sempre o mesmo. Vejamos aí no nosso exemplo, vai de 150 a 154, tem 4 centímetros de variação. A mesma coisa acontece para os demais intervalos. O último ali, claro, ocorreu algum problema de digitação. Não existe intervalo, né? 170 até 170. E do que é composta essa tabela de distribuição de frequência? Bom, na primeira coluna temos esse xi aí, que são os nossos valores. Fi é a nossa frequência absoluta. O Fzão, o F maiúsculo I, a nossa frequência absoluta acumulativa. Fri, nossa frequência relativa de cada ponto. E a nossa frequência relativa acumulada na última coluna que temos representada. Essa é a representação da tabela por pontos. A definição de cada coisa, bem, o xi é a denominação de cada ponto, com i variando de 1 até n, sendo n a quantidade de pontos. O fi é a frequência absoluta, que é a quantidade de ocorrência do ponto. O fzão i é a frequência acumulada, absoluta também, é o somatório constante da frequência absoluta. Na última linha, seu valor deve ser a quantidade total de valores do conjunto de dados referente à variável do tratamento, ou seja, a última linha da frequência acumulada é sempre o total das frequências absolutas. O nosso FRI, frequência relativa, é a razão entre a quantidade de ocorrência do valor e o total de valores do tratamento. Ou seja, vamos supor que determinado valor apareça uma vez em 10 ocorrências totais. Então, a frequência relativa é 1 dividido por 10, que é 0,1. A frequência relativa acumulada é a soma das relativas ao conceito correlato da frequência acumulada que já perpassamos, e ela basicamente tem uma única diferença, que o seu somatório sempre será 1. Ou seja, se você soma as partes de um todo, o todo sempre é 1, ou equivalente a 100%. Já a tabela de frequência por intervalos, ele ficou por pontos, a esse pequeno erro de digitação. Enfim, ela tem a maior parte das colunas iguais, com exceção de duas, né? Possível ver ali o IC e o X barra. O IC, ele representa o nosso intervalo de classe. São intervalos enumerados de 1 até n,
com tamanho contínuo, ou seja, tamanho constante, que seciona os valores das variáveis em conjuntos com o limite interior fechado e o superior aberto, exceto na última classe, onde ambos são fechados para incluir o último número. É o ponto médio do intervalo dado pela média entre os limites superior e inferior de cada intervalo, no caso o x barra, né? Esse ponto médio vai ser muito útil para cálculos, enfim, nos quais, quando o conjunto de dados é muito grande, não conseguimos calcular os desvios ou coisas do tipo de todos os pontos, todos os valores. Então é possível, secionando em intervalos, utilizar o ponto médio deles, claro, pesado pela frequência de ocorrência. No caso dos intervalos de classe, temos um passo a passo para encontrá-los. Primeiro, nós ordenamos todos os valores em ordem crescente. Determinamos o número k de classes através de uns métodos abaixo, segundo a fórmula de Sturges, é a mais correta. E n é o número de observações. Claro, tem essa regra empírica, que ela simplifica a fórmula de Sturges. Na maioria das vezes, o resultado vai dar igual. Vai dar um valor ali decimal minimamente diferente, mas como a aproximação, o arredondamento deve ser para o valor inteiro sucessor desse resultante de k, tende a dar o mesmo valor na grande maioria das vezes. No terceiro passo, a partir da denominação de k, determinamos a amplitude do intervalo de classe, ou seja, nós dividimos a amplitude total, que é a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados, por isso é importante tê-los ordenados, e dividimos pela quantidade de classes. Então, a gente terá o intervalo de cada classe. Claro, tudo isso é necessário arredondamento, caso a razão não seja exata, para que seja incluída a melhor quantidade possível de valores em cada intervalo. E o quarto passo é construir, enfim, um intervalo de classe. Para encontrar o x barra, é um passo único, é mais simples. Basta somar os limites superior e inferior de cada intervalo e dividir por 2. É uma média simples. Entre o maior e o menor valor, encontramos o ponto médio do intervalo, que é uma medida de tendência central. Bom, mas medida de tendência central é um termo novo, ainda não falamos dele. Então, medida de tendência central é o assunto da nossa próxima aula.